aí para vocês acompanharem os slides dessa aula, tá? E eu tenho algumas informações aí para dar para vocês que são os seguintes. A gente está iniciando aí mais uma semana de aula. Eu disponibilizei as aulas que eu tinha gravado lá no Moodle, tá? Eu vou dar... Inclusive, deixa eu dar uma olhada no Moodle agora. Que a gente já... Peraí, deixa eu abrir o Moodle aqui. A gente conversa um pouquinho antes de seguir, que é importante deixar acertado isso, tá? Cadê? Achei. Tá, a gente tem as semanas de aulas registradas, dos vídeos que eu coloquei no YouTube, tá? Uma semana, deixa eu ver, tem uma das aulas, que eu não me lembro exatamente qual delas agora, eu acho que a gente chegou a perder a gravação de uma aula. Como que funciona o Moodle? O Moodle, depois que você grava, o Moodle, depois que você, o Teams, quer dizer, depois que você grava a aula, ele manda um e-mail para você falando que o conteúdo da sua aula está registrado aqui. E aí eu pegava o link e colocava a aula para vocês assistirem. Só que ele tem um tempo que ele expira, que são 15 dias, né? Então, passado 15 dias, se você não pegou a aula, não baixou a aula naquele tempo, não pegou o link, ele expira automaticamente, tá? Então, uma das aulas aí que a gente teve, ela acabou se perdendo. Depois eu vou organizar isso aqui direitinho amanhã e falo para vocês qual delas que se perdeu. Eu vou passar... Eu tenho que fazer um ajuste aqui na atividade avaliativa com relação à data, que eu não sei exatamente como que mexe, eu vou perguntar aqui para minha esposa, que eu preciso alterar a data da atividade avaliativa número 1 para aquelas pessoas que não entregaram a tempo, eu vou disponibilizar. E vou pôr atividades avaliativas, pelo menos mais 2 ou 3, tá? Correspondente às aulas que a gente tem disponível, gravado, tá? Então, coloco lá uma perguntinha bem simples para vocês acompanham a aula. Eu sugiro que vocês assistam as aulas numa velocidade maior, tá? Isso é legal porque depois que eu gravo a aula e eu vou assistir a aula, eu acho lento. Para quem for ouvir de novo, é lento, tá? Assim como eu assisto praticamente tudo no YouTube, eu assisto com velocidade acelerada, 1,5 ou 2, tá? Então, é até bom que vocês economizam tempo e a gente percebe que depois que a gente gravou, a gente faz essas pausas, então dá para pegar a aula bem, tá? É uma dica interessante que me passaram e eu estou usando bastante. Nós vamos aí para nossa mais uma semana de aula, tá? Não, eu acho que deixa eu ver aqui. Não, nós temos mais. Eu tenho que colocar aqui depois. Nós temos, eu tenho que ver o calendário. Deixa eu abrir o calendário aqui para me dar uma olhada. Aproveitar para a gente já ver isso aqui. Só um instantinho. Tá, cadê marketing? Nós tivemos uma semana, conceitos, depois preço e produto, que foi uma aula, praça, promoção e marca foi outra, estratégia de posicionamento, análise SWOT, posicionamento de mercado foi outra, tá? E aí a gente vai ter a aula de hoje. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, acho que dá para fazer o seguinte, dá para gravar mais uma aula e pôr essa semana, só que assim, tem que ser até essa semana, tá? Porque semana que vem é uma semana de correções de várias atividades que vocês encaminharam. Então, a gente poderia dividir esse conteúdo
Se bem que o conteúdo que eu programei, ele está praticamente todo aqui, né? É que como eu falei para vocês, as aulas eu coloco o que presencialmente seria tema para uma noite de aula, né? Eu coloco 2 e até 3 temas num encontro. Então, por exemplo, estratégia de posicionamento é uma aula, análise SWOT é uma aula e ferramentas de análise, e posicionamento de mercado é outra aula. Então, a gente teria 3 aulas, né, que foi dado em uma aula só. Praça é uma aula, promoção é uma aula e marca é uma aula. Então, a gente tem mais 3 aulas que foi dado em uma noite. Preço é uma aula e produto é outra. 2 aulas dadas em uma. Então, a gente tem pelo menos 2 conteúdos para cada encontro nosso, tá? E aí eu tenho que ver se está faltando alguma coisa. A gente vai estar vendo aqui diferenciação, vantagem competitiva, estratégia competitiva e forças de Porter, tá? E o marketing focado. Então a gente vai colocar, vai estar vendo todos esses conteúdos aí, mas sem prejuízo de conteúdo, tá? Sem prejuízo de conhecimento, não tem nada que está sendo tirado, tá? Tá. Bom, com... Deixa eu salvar aqui para não perder. Com relação ao conteúdo da a nossa atividade, tá? Nós temos... Eu vou ver com vocês uma atividade para ser entregue, tá? A gente vai estar escolhendo uma atividade para ser entregue que vocês vão fazer online. Como eu combinei com vocês, a gente vai acessar e fazer um curso. O curso tem duração de 2 horas, tá? Então é um curso muito pequenininho que vocês vão poder entregar aí até o final do mês. Então a gente vai ter aí uns bons dias para fazer um curso de 2 horas só para complementar a atividade, tá bom? No mais, bom, acho que é isso. Deixa eu compartilhar novamente a tela de aula. Tá, olha só. Um dos temas, uma aula específica, tá, que a gente tem, é uma aula que a gente fala só sobre diferenciação, que é um assunto de marketing bastante interessante, tá? E o marketing, ele dá bastante valor a esse aspecto de diferenciação. A diferenciação, a gente entende como uma forma de você se destacar. Destacar dos concorrentes, de você procurar um diferencial no mercado. Isso é muito importante, tá? E as empresas sempre têm que procurar aspectos que vão diferenciá-las dos concorrentes, tá? Muitas, não é só o marketing que precisa se preocupar exatamente com a diferenciação, né? Porque nem toda empresa tem um setor de marketing. Então, uma loja, uma pequena empresa, muitas vezes eles têm que procurar isso com o próprio gestor, tendo que fazer esse processo de procurar se destacar, ter alguma exclusividade, algum aspecto que vai poder deixar uma marca exclusiva, oferecer um produto exclusivo ou com alguma característica exclusiva ou diferente, ou um serviço diferente. A diferenciação ela é muito importante, é buscada por todas as grandes e médias empresas, porque isso traz algumas vantagens, como eu listei aí para vocês. Uma das grandes vantagens da diferenciação é que ela protege os produtos e serviços da concorrência. Tá? Produtos diferenciados são produtos exclusivos, produtos únicos. Tá? E isso é importante porque você acaba oferecendo alguma coisa que nenhum concorrente oferece. Então, cada empresa vai procurar alguma diferenciação para que quando o consumidor querer determinado tipo de produto ou serviço, ele encontre na sua loja, na sua empresa, algo
que os outros concorrentes não ofereçam, tá? É claro que essa diferenciação ela pode se dar de diversos aspectos. Não é apenas relacionados ao produto em si, ao serviço em si. Às vezes a diferenciação está no atendimento, às vezes está no layout e design da loja, às vezes a diferenciação está no modelo de pagamento, né? E tudo mais. Você pode pensar em diferentes formas de diferenciar a sua empresa dos concorrentes, né? E no produto em si, você também pode criar itens exclusivos, tá? Só que adiantando o que a gente vai estar falando aqui, é que a diferenciação, para você criar a diferenciação, geralmente a diferenciação envolve um custo maior. Você gasta mais dinheiro para poder criar um diferencial em relação aos concorrentes, tá? Então não é assim, geralmente funciona nesse aspecto, não é uma coisa assim que está livre de algum tipo de investimento ou custo, tá? Porque você provavelmente vai precisar fazer um investimento em algum aspecto da empresa, do produto ou do serviço, que vai deixar ele com uma certa exclusividade, né? Você vai dar uma certa personalização no seu produto ou serviço, tá? Então, isso é importante. Então, as empresas, né? No marketing, as empresas elas devem procurar encontrar a sua diferenciação para que elas não fiquem uma empresa cujo não há nada de atraente. Então, se você pensar em um bar em São João da Boa Vista, o que poderia ter no meu bar que os outros bares não oferecem, né? Bom, bebidas é uma coisa que é difícil de diferenciar, porque todos eles oferecem praticamente as mesmas coisas, mas você pode oferecer algum tipo de bebida que os concorrentes não ofereçam. Algum tipo de chopp especial, algum tipo de drink preparado de uma maneira especial por um barman, o que for, né? Algum tipo de, sei lá, música ao vivo, alguma coisa que você vai procurar se destacar dos concorrentes, tá? Algum tipo de porção, então você tem que pensar nisso. As lojas, a mesma coisa, lojas de roupas, o comércio em geral, tá? Isso, a diferenciação, ela também não é só voltada para aspectos do comércio, né? Você também pode procurar criar diferenciação em indústrias, né? E alguns tipos de produtos é difícil às vezes você conseguir diferenciar, né? Eu estava conversando com um pedreiro e ele me falou que estava gostando bastante de uma empresa que ele não conhecia que entrega areia. Falei, bom, mas areia é um tipo de produto que se compra em casas de material de construção, tá? Material de construção. É tudo igual? Não é. Você pensa, poxa, mas nem areia. Você consegue diferenciar até produtos assim que aparentemente são muito difíceis de diferenciar, mas é possível. Por quê? Porque você pode fazer uma entrega com o tempo programado para receber. Você pode ter um atendimento muito bom. Ele falou, nossa, eles são muito educados, o atendimento é muito bom, eu gostei muito. Então, olha a diferenciação aí do material de construção, né? Outra coisa, essa areia ela é muito boa, ela vem toda certinha, ela vem refinada, porque há fornecedoras que você compra areia, por exemplo, e ela vem com os pedaços de argila e você tem que ficar limpando a areia e tudo mais. Então, você precisa prestar atenção e usar a criatividade para procurar criar diferenciação dentro do seu mercado, tá? Dentro do seu produto, dentro do seu serviço. As empresas elas sobrevivem se elas conseguirem oferecer serviços, né, ou alguma coisa que possa dar uma exclusividade, uma característica que os outros concorrentes não têm. Além de você proteger os produtos e serviços contra a concorrência, você está protegendo o seu negócio pelo aspecto da diferenciação.
A diferenciação ela propicia um outro ganho, um outro benefício interessante. Ela justifica preços mais altos, o que vai garantir a lucratividade da sua empresa. Pessoal, produtos exclusivos, produtos diferenciados, eles têm preços mais altos, tá? É aquele negócio que a gente já viu nas aulas de marketing. Olha, se você quer, é isso. Se você não quiser, você, né, tem outras opções. Se você oferece um produto comum, você não tem como. Você tem que trabalhar com uma margem de lucro baixa e você tem que ficar bastante de olho na concorrência, porque eu deixo de comprar no mercadinho que está na esquina e ando 2 quarteirões para comprar o mesmo produto, porém lá tem algum ganho, tem algum ganho. Então é fácil você trocar de fornecedor, tá, de empresa quando o produto não oferece diferenciação. Então, quando você tem um produto diferenciado, você pede preços mais elevados, você tem uma margem de lucro maior. Então, sua empresa ela lucra mais quando ela oferece exclusividade em algum diferencial, né? É importante ficar atento a isso, tá? Então, cada empresa, cada organização, né, cada comércio, indústria, precisa pensar o que fazer para obter algo diferenciado. Tá? Um terceiro ponto e uma terceira vantagem envolvendo a diferenciação está relacionado a que ela cria, né, ela aumenta a lealdade do consumidor, a especificidade, ou seja, um produto específico, um produto diferenciado, ele tende a manter o consumidor leal. Por quê? Porque se o consumidor gosta daquele tipo, se o consumidor valoriza algum aspecto do produto ou serviço ou da empresa, que a empresa é a única que oferece esse tipo de produto, serviço, algum aspecto, né? O que difere dos concorrentes, o cliente tende a ser leal. Ele tende a comprar e voltar para comprar e indicar a empresa para as outras pessoas, tá? Então, lealdade também é importante. E hoje, você ter fidelidade do cliente é muito difícil, né? Devido à concorrência ser acentuada. E hoje você tem vários tipos de produtos que você compra pela internet. E um outro ponto que eu coloquei aqui no nosso slide, a respeito da diferenciação, é que ela garante uma vantagem competitiva. A vantagem competitiva, ela tem diferentes coisas que você poderia classificar como vantagem competitiva. A vantagem competitiva é alguma coisa, algum aspecto da sua empresa, produto ou serviço, né, que faz com que você esteja à frente do concorrente naquele ponto, tá? Então eu ofereço alguma coisa que os meus concorrentes não oferecem, isso é uma vantagem competitiva, né? Eu tenho uma localização do comércio num ponto muito bom, onde os concorrentes não conseguem se estabelecer, isso é uma vantagem competitiva. Eu pratico uma política de compras e pagamentos diferenciada e trabalho com prazos maiores, né, e parcelas maiores e trabalho com cartão e não sei o que, isso é uma vantagem competitiva, tá? Então você pode analisar diferentes questões e classificá-las como vantagem competitiva. Então a diferenciação é uma delas, tá? Por quê? Porque o seu produto tem algo, tá? Eu estou usando produto, mas vocês já entenderam, produto, serviço ou algum aspecto dentro da organização. Possui algo, oferece algo aos clientes que os seus concorrentes não oferecem, não conseguem oferecer ou não querem oferecer, porque de modo geral
as empresas procuram se diferenciar entre si. Então, uma procurou oferecer determinado tipo de coisa, a outra, embora possa copiar, prefere criar um diferencial para ela, né? Toda empresa tem que procurar ter um diferencial, né? A empresa não tem que ficar sempre andando um passo atrás. O concorrente fez, eu vou lá e faço. Aí você ficou igual ao concorrente, você não criou um diferencial. Então, você procura copiar o concorrente naquilo que é bom, mas você procura criar um perfil próprio, alguma coisa própria do seu produto, serviço ou empresa. Eu coloquei do lado aí o desenho de umas miniaturas, né? Porque eu uso bastante exemplo daquilo que eu costumo comprar e tudo mais. Fica mais fácil para mim. Embora eu dê vários outros exemplos também que é do dia a dia nosso, o dia a dia comum dos consumidores de modo geral, ou do livro que eu estou estudando, o que for. Tá? Então, você tem ali umas miniaturas feitas nessas impressoras 3D e tudo mais. Então, o que acontece? Você tem vários tipos de produtos. Você tem, por exemplo, os jogos, né? Isso pode servir para jogos de mesa, como RPGs, você pode usar como jogos de tabuleiro. Você tem ali umas miniaturas. Então, você imagina que num jogo comum, o marcador no tabuleiro, ele é uma pecinha de plástico colorido, como se fosse um quadradinho ou alguma coisa parecida com um feijão colorido, vermelho, azul, amarelo, verde, marcando e diferenciando é, os jogadores do jogo. E o que essa miniatura representa? Representa um diferencial no qual você investe para criar uma característica única para o seu produto, para os consumidores que valorizam, né, principalmente a questão estética do jogo, a beleza, né? Então isso agrada um público, algumas pessoas valorizam muito esses detalhes dos jogos, né? Então você tem uma empresa de jogos de tabuleiro chamada Cool Mini or Not, que é uma empresa que produz vários jogos e eles fazem jogos com padrão de qualidade muito elevado. Então, tudo que eles fazem é com muito detalhe e alta qualidade. Então, os jogos da Cool or Not são jogos mais caros. Aí você fala, tem público para isso? Tem público para isso. Então você pode comprar um War por R$ 80 ou você pode comprar um jogo da Cool or Not por R$ 400. Né? Os jogos deles, quando tem bastante miniatura, é de 400 para cima. Né? Então, tem jogos mais simples, de 300, 280 e tal. Então, o que a Cool Mini or Not faz? Ela é uma empresa que se diferencia das demais empresas, né? O foco dela é entregar um jogo, mas não só um jogo. Cartas com ilustração muito bonitas, miniaturas, tabuleiro de alta qualidade. Então, ela investe muito na qualidade do produto para se diferenciar dos concorrentes. E aí, o que acontece? Aí a gente tem essas quatro vantagens da diferenciação que a gente citou. Ela consegue se proteger dos concorrentes, protege o seu produto porque é um produto que os outros concorrentes não investem como ela. Então, para um público específico que quer ter uma coisa mais caprichada e estar disposta a pagar por isso, então é o público da Comini or Not. Você consegue justificar preços mais altos. Olha isso aqui, eu vendo isso, a caixa vem isso, isso e isso. É um produto de alta qualidade, então nós cobramos mais caro por isso. Se você tiver a fim de pagar mais caro, você tem isso. Então ela consegue ter uma margem de lucro alta, né?
Ela consegue esticar, porque ela é a única que oferece determinado tipo de produto. Então, se você quiser um produto mais caprichado, você vai pagar mais caro. Ela tem uma margem de lucro maior, porque ela tem um diferencial em relação aos concorrentes. Especificidade aumenta a lealdade do consumidor. Sim, porque você tem consumidoras que valorizam algum tipo de produto que ela oferece, então os consumidores optam por adquirir os produtos da empresa. E garante uma vantagem competitiva porque ela criou um diferencial. Olha, meu produto oferece isso em vez de um feijão colorido para você pôr em cima do tabuleiro. É claro que em termos práticos de jogo, você consegue a mesma regra, as mesmas coisas, você consegue. O que muda mesmo são os detalhes e a qualidade. Eu me lembro que quando eu era jovem, existia o War comum, que todo mundo jogava na época, é um tabuleiro com as pecinhas que eram marcadores pequenininhos coloridos. E alguém da minha cidade, que eu não me lembro quem, tinha o War edição de luxo. Então, o comum era capa de papelão, que não tinha lá resistência, um tabuleiro comum e tal, e uns marcadores simples e cartas simples. O War edição de luxo, ele vinha numa caixa, a caixa toda era de metal, era um latão colorido. O tabuleiro tinha uma arte diferenciada, as cartas eram bonitas e as miniaturas eram tanquinhos de guerra e soldadinhos. É claro que não é o nível de detalhe e tecnologia que nós temos hoje, né? Eu estou falando de coisa de 25 anos atrás. Então, eram umas miniaturas diferenciadas, mas não. Hoje você tem muito mais riqueza nos detalhes. Então, a diferenciação, ela te permite ganhar algumas coisas. E mudando de slide, só para a gente encerrar esse aspecto da diferenciação, a diferenciação custa caro. Por quê? Porque para você procurar algo que o concorrente não oferece, você precisa provavelmente fazer um investimento. Você precisa gastar um dinheiro, tá? Então, o processo de fabricação é mais caro, o serviço ele usa um diferencial, né? Às vezes um profissional mais qualificado, que tem cursos em locais, por exemplo, você pode pensar em fisioterapia. Então você tem um fisioterapeuta que oferece serviço tal, e você pode ter um fisioterapeuta que além disso ele acabou fazendo alguns cursos extras, como é, a acupuntura, é, Douyin, que é uma arte de pressão com os dedos, ele acaba fazendo cursos diferenciados, e aí o serviço dele é mais caro porque ele acabou se especializando em uma área que não tem na cidade, né? Então, geralmente, se você quer ter uma diferenciação, você paga mais caro também. A diferenciação tem que observar que é difícil você manter a diferenciação. A maior parte das diferenciação que a gente cita e conhece, elas são facilmente copiadas. Facilmente entre aspas, mas você consegue, se investir o dinheiro, logo que o concorrente se destaca, você consegue fazer alguma coisa similar, tá? Por isso que é difícil de você manter uma diferenciação. Aí você tem que pensar em outras estratégias de marketing. Porém, algumas empresas, principalmente coisas que envolvem alta tecnologia, aí você consegue ter um resguardo maior de diferenciação. Por exemplo, você tem a empresa NVIDIA que fabrica tecnologia, placas de vídeo, que são processadores de jogos no computador. O processador não dá conta. Você precisa de placas de vídeo, que são processadores poderosíssimos, mais do que o comum no computador. Inclusive, essas placas de vídeo são utilizadas para rodar cálculos e tudo mais, porque elas têm uma capacidade muito forte de processamento. Então, você tem a empresa NVIDIA que fabrica placas que têm uma tecnologia. Você tem a concorrente, que é a Radeon, que fabrica placas de vídeo também. Só que, por exemplo, a NVIDIA pode desenvolver uma tecnologia
que vai diferenciar a placa de vídeo dela em relação ao concorrente, e aí não tem o que fazer. Por quê? Porque é uma tecnologia, uma coisa muito tecnológica, né, que mesmo que a Radeon queira desenvolver para amanhã não consegue. Por quê? Porque isso demanda pesquisa, desenvolvimento, tempo, tá? Então nem sempre também é fácil. Então, é desenvolver uma tecnologia que processa melhor partículas, luz, não sei o que de cor e tudo mais. Então você pode pensar nos produtos e, de modo geral, é difícil manter a diferenciação, mas em alguns casos não é fácil você copiar o concorrente, tá? E um aspecto para a gente fechar também é que o marketing ele vem reforçar essa percepção. O marketing precisa identificar qual que é o diferencial da sua empresa e reforçar isso na mente, na cabeça do consumidor, tá? Então, não basta você oferecer um produto que você, vendedor, sabe que o produto seu tem essa vantagem, mas se o consumidor não perceber, então você precisa destacar o diferencial da sua empresa, para ficar claro para o cliente, destacar o diferencial do produto e do serviço e tudo mais, tá? Tem um exemplo interessante sobre diferenciação, que é uma marca de roupas, chama Superdry. É uma marca que surgiu com um estilo jovem, não sei o que, e tem uns aspectos únicos assim, e resolveu lançar um estilo de meio que diferente de roupas assim, e deu super certo, né? E fez muito sucesso, principalmente depois que uma ou outra celebridade do mundo esportivo acabou usando essa marca, né? E a empresa não pagou para o cara fazer propaganda. Mas como ele foi fotografado usando roupa daquela marca, isso foi um marketing gratuito para a empresa que conseguiu aproveitar essa oportunidade e reforçar a sua marca, tá? Bom, vamos dar prosseguimento então. Vamos, depois de diferenciação, a gente vai falar da vantagem competitiva em si. Deixa eu só ver se está tudo certo, tá? Tá, depois eu verifico aí que vocês escreveram. Eu vou olhar assim. Eu não sei se foi essa aula que a gente não tem ou se foi de produtos e preços. Eu vou verificar e eu atualizo para vocês. Pessoal, sobre vantagem competitiva. Tá? A vantagem competitiva, como eu falei para vocês, toda hora eu volto para verificar se tá marcado o som. Por quê? Porque uma coisa que nós professores vira e mexe faz é falar sozinho, às vezes o microfone desativa, desliga e tudo mais. A vantagem competitiva é alguma coisa que você oferece, né, a um diferencial que o seu concorrente não consegue. Então, existem diversos tipos de coisas que a gente poderia classificar como uma vantagem competitiva. É um termo abrangente mesmo, ele é amplo, né? Mas eu trouxe aqui para a gente destacar dois aspectos específicos de vantagem competitiva, né? Que é o seguinte: uma empresa ela consegue estar à frente dos concorrentes, né, em duas situações que eu destaquei aqui, que é ou você é o primeiro, você é o pioneiro, você é o que chega na frente a oferecer o produto, o serviço, é o primeiro na cidade a vender determinado tipo de material, alguma coisa assim, né? Ou você é o melhor. Se você conseguir entrar em uma dessas duas pontas, né, desses dois exemplos, você automaticamente consegue uma vantagem competitiva. Ou você é o primeiro na cidade, ou o primeiro no mundo, o primeiro no Brasil, você é o pioneiro, você desenvolveu tecnologia, você desenvolveu determinado tipo de produto ou serviço, né? Você é o primeiro em São João que abriu um comércio que traz isso para a cidade, que não tem e tudo mais. Ou você,
Não precisa ser o primeiro, não precisa ser o único, ou você é o melhor. Você oferece, você tem diferencial, você consegue oferecer alguma coisa que te destaca dos concorrentes. Você consegue oferecer o melhor produto, você consegue ter uma combinação de melhor proposta de venda com melhor preço. Então você tem que ficar atento a isso, tá? Quais são as vantagens de você ser o primeiro? Bom, eu trouxe aqui, a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar aqui, tá? Vocês podem ficar à vontade também. Que o fato de você ser o primeiro te traz algumas vantagens. Aí eu coloquei do lado aí uma imagem do Gillette. O Gillette, na verdade, é lâmina de barbear, tá? Só que essa marca ficou, como ela foi a pioneira, ela, a referência do mercado virou o nome da própria marca. Ah, vai lá no mercado e compra o Gillette. Não, não é como o Gillette, é lâmina de barbear. Mas a marca ficou tão pioneira, tão importante no mercado, que o próprio nome da marca é utilizado como uma referência. Então, vai lá no mercado e compra Bombril. Antes era Bombril. O que era Bombril? É esponja de aço. Hoje você tem outras marcas de esponja de aço, né? Compra Pó Royal. O que é Pó Royal? Pó Royal é fermento. Então, maisena, né? Então, o que isso significa? Isso são marcas que são tão fortes na mente do consumidor que elas viram referência para o próprio produto, né? Então, Pão Royal, em vez de falar, vai lá e compra o fermento, você compra o Igual Pão Royal. Danone, né, Hernani? Danone, Danone é marca, né? exato. Não o Danone, produto em si. exato. O próprio Xerox, a gente fala Xerox, mas é, você pode fazer uma fotocópia para mim? Você não chega e fala, tira 4 fotocópias. Você fala Xerox, né? Tira um Tira um Xerox para mim. prato pra mim. Porque o Xerox é marca. Então, a gente tem alguns exemplos aí que a marca, ela nem sempre ela é a pioneira, mas geralmente acontece. Elas são as primeiras a atuar. Elas são tão fortes que elas viram referências, né? São nomes muito poderosos aí no mercado. Então, quais são as vantagens de você ser o pioneiro, né? Primeiro, você determina o preço. Isso aqui é uma coisa que a gente já falou na aula de marketing e que a gente estudou em economia. Se você é o único, o preço quem determina é você, tá? É aí que é o sonho das empresas, né? Elas ter algum tipo de diferencial, exclusividade. Por quê? Porque quando você tem essa exclusividade, você é um produto inovador, você detém uma tecnologia que os outros não detêm, quem determina o preço é você. Aí é aquela situação, se você quiser, é tanto, se não quiser, amém. É mais ou menos assim. É claro que as empresas não vão jogar o preço é, de qualquer jeito. Elas vão ter uma margem de lucro maior, mas não é um preço no qual elas percebem que elas não vão vender ou vão vender pouco. Então, elas percebem e procuram encontrar um preço que tenha uma boa saída, uma boa venda, porém com uma margem de lucro boa, folgada. Então, eles conseguem ter uma lucratividade alta. Essa é uma das vantagens de você ser o primeiro, né? Uma outra vantagem é que você captura uma parcela do mercado. O que que isso significa? Você foi o primeiro a estabelecer esse tipo de comércio em São João da Boa Vista. As pessoas só tinham você como referência, compravam de você, depois foram surgindo os concorrentes. Mas você, inicialmente, acabou capturando uma grande quantidade de consumidores. Todo mundo conhece você, né? Então, você consegue ter uma parcela de mercado maior. É claro que é importante lembrar, se você, embora tenha sido o primeiro, se você está tomando uma surra do concorrente em termos de qualidade, né, você vai perder esse mercado facilmente. Então não basta você ser o primeiro. O fato de você ser o primeiro significa que as pessoas
conhecem você e todos compraram de você. Se você consegue manter um padrão bom de qualidade, serviço e tudo mais, você consegue manter essa parcela de mercado alta, tá? Um terceiro ponto interessante é que você tem sua marca identificada com o próprio mercado. Isso aqui eu acabei adiantando, que é os exemplos que a gente citou, né? Ou seja, o Gillette, ele foi o pioneiro, ele foi a primeira empresa que surgiu no mundo que criou a lâmina de barbear, né? E aí o próprio nome da marca virou uma referência. Hoje você consegue encontrar outras lâminas de barbear. Você tem a da Bic, né? Que inclusive é excelente, eu acho excelente a lâmina deles. Então você consegue encontrar outras empresas, mas ficou, não sei quão forte ainda é hoje, mas antigamente você só falava Gillette, hoje você, às vezes você pode falar ou não, mas o Gillette se tornou uma marca muito poderosa dentro do mercado. Um ponto interessante dos primeiros também, dos pioneiros, é que você tem mais tempo para aperfeiçoar os processos de fabricação, de produção, de oferecimento de serviço. Você começou a fazer o produto. Então, você passou pelo mercado, você percebeu dificuldades, você aperfeiçoou o processo de fabricação, você melhorou tais coisas. Então você vê assim que tem marcas que têm muitos anos mesmo. Então você vê a marca de chocolate com 300 anos, com 200 e tantos anos. Marca não sei do que com 170 anos. Existem marcas muito antigas. E essas marcas, você imagina a experiência de marcas que têm mais de um século, né? Você tem marcas aí que tem mais de um século. É, eu não me lembro, agora não está me vindo na cabeça muitos exemplos, não, mas você tem marcas na Europa lá que eles produzem desde 1500, não sei o quê, desde 1600, desde 1600, são marcas muito antigas. Agora você imagina o tanto que eles... Oi? Pode O citar exemplo. chocolate Padre também é uma marca bem antiga, né? Qual que é? Repete para mim. Chocolate do Padre. Ah, Aquele chocolate em pó. sei. Aquele da É Nestlé, bem antigo. gente. É, É, da Nestlé. É exato. É. bem Dos dois frades. Ah, Isso. então, você imagina essas empresas que têm muitos anos de experiência. Então, eles, ao longo do tempo, eles foram melhorando e aperfeiçoando as suas técnicas, né? Então, melhoraram o processo de embalagem, de fabricação, criaram novos sabores, refinaram o sabor do açúcar. Às vezes o chocolate era muito doce há 40 anos atrás e hoje eles melhoraram e diminuíram gordura não sei do que, melhoraram, deixaram um negócio mais rico em não sei o que lá. Então, né, isso conta muito, tá? E por último, né, que está relacionado a esse tempo de experiência, você acaba acumulando conhecimento do mercado, você pega as manhas do mercado, do produto, você conhece o perfil melhor do consumidor, então você acaba tendo a vantagem do conhecimento aí, né? Aqui no próximo slide, né, é bom destacar, né, eu coloquei o pó royal aí, né, a imagem do fermento. Há riscos também, né? A gente destacou várias vantagens de você ser o pioneiro, mas há riscos também. E o principal deles é você atuar no mercado desconhecido. O pioneiro, aquele que dá início a alguma coisa, ele está lidando com o desconhecido. Às vezes ele cria um produto e ele não sabe se esse produto vai vingar, se vai dar certo. É claro, você faz pesquisa de mercado, você coleta informações, você estuda o ambiente, tem todas aquelas pesquisas de mercado que nós já conhecemos. Porém, a realidade ela pode se mostrar um pouco diferente, tá? Então é bom estar atento a isso. Então a empresa vai lá e ela resolve, na hora que ela está fabricando, ela está se arriscando, né? Em oferecer um tipo de produto
o serviço que você não tem absoluta certeza que vai dar certo. Então você está investindo dinheiro em alguma coisa que pode dar errado, né? Você está lançando um produto novo, então você lança algum tipo de sabor de suco que nunca foi tentado antes, vai saber se vai dar certo. Você cria algum tipo de prato no restaurante, você faz algum, né, cria algum tipo de produto qualquer ou serviço e você está arriscando aí a ser ou não bem recebido pelo mercado. E quando eu falo ser bem recebido pelo mercado, é você encontrar compradores. Se você encontra compradores, então você é, superou esse desafio. Então, e é um risco muito grande, tá? É um risco muito grande, porque você está lidando com clientes que você desconhece, você está lidando com um processo de fabricação muitas vezes novo para você, e você está lidando com. Você vai ter que descobrir uma forma de marketing para atuar com esse público. Então, são muitas coisas novas que aparecem no seu caminho. Porém, os que chegam depois, né, aqueles que não são os pioneiros, eles vêm depois de já ter um concorrente estabelecido, ele tem também os seus prós e contras, né? E quais são as vantagens das empresas que chegam depois que já existe um concorrente? Primeiro, você tem a oportunidade, a vantagem de aprender com os erros dos pioneiros quando você vai iniciar no mercado. Então, eu vou fabricar tal coisa. Aí você percebe que alguém já veio, já fabricou, deu certo, estão vendendo, então houve aceitação do produto no mercado. Então você vai vir e vai ser o concorrente. Significa que você vai evitar os erros que aquela pessoa que começou primeiro caiu, né? Então, quer dizer que aquela pessoa investiu nesse tipo de campanha de marketing e deu errado, eles perderam muito dinheiro. Você chegou depois do seu concorrente e já sabe, olha, isso aqui a gente descarta, porque já foi testado e deu errado. Então, essa é a vantagem de você chegar depois. Mas também há outras vantagens. Você vai entrar no mercado em que provavelmente já existe tecnologia e processo para aquele tipo de produto. Então, você não vai ter que criar um processo, inventar uma tecnologia. Por quê? Porque já existe a tecnologia, que é a do concorrente, inclusive. E você vai ter uma tecnologia similar. Então, não é um grande risco, porque já existe alguma coisa sendo feita, tá? E os processos também já estão mais ou menos estabelecidos. E também é bem provável que os custos sejam menores. Por quê? Porque quem começou primeiro teve um custo mais alto e com o tempo ele conseguiu melhorar seu processo e diminuir os custos de fabricação. Você já chega fabricando já num processo mais refinado, sem precisar começar do zero. E os riscos são menores, como eu já falei, porque o mercado já foi testado, então há público para aquilo. Se você vai conseguir concorrer, outros 500, mas há público para aquilo. E o desafio de quem chega depois é você vencer a lealdade da marca pioneira, é você conseguir espaço no mercado que já existe. Esse é o grande desafio. Então, você imagina que uma empresa nova vai vir e vai competir com uma marca já estabelecida. Inclusive, foi aquilo que a gente discutiu em aulas passadas sobre a furadeira que eu falei para vocês lá da Goodyear, eu acho. O que acontece? Ela está entrando no mercado onde já tem marcas fortes e estabelecidas. Entendeu? Então, a estratégia dela foi oferecer um produto de alta qualidade e é um preço muito acessível, mas muito mais barato que o concorrente. Você fica até desconfiado da qualidade do produto, né? Mas como a gente citou na aula passada, é um produto para uso caseiro. Para você usar na sua casa, ela funciona perfeitamente. Então, é um produto que chega depois e aí ela vai ter que conquistar a lealdade da marca. Você vai comprar uma coisa que você desconhece.
Se eu for comprar da Bosch, a Bosch é certeza de qualidade, mas vai ver o preço da Bosch se não é 3, 4 vezes maior, entendeu? Então, essas coisas todas precisam ser levadas em conta. Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre vantagem competitiva. Mudando um pouquinho, né, e dando continuidade à aula, a gente vai falar agora sobre estratégia competitiva, tá? Bom, só para a gente recordar, estratégia, de modo simplificado, é a forma com que uma empresa ela vai de um lugar onde ela está, né, para um lugar onde ela quer estar. Então, a estratégia é aquele conjunto de etapas, né, que envolve o seu planejamento de um lugar onde a empresa se encontra, a organização se encontra, e você estabelece onde você quer chegar. De onde você está para onde você quer chegar é a sua estratégia, que envolve todas as etapas, planejamento, quais são os obstáculos, o que a gente vai fazer, qual que vai ser o nosso investimento, o que a gente precisa fazer para chegar onde a gente quer. Tá, então, de modo resumido, é isso. E a estratégia ela envolve as escolhas que têm que ser feitas para vencer os obstáculos. Então, você consegue perceber ali alguns obstáculos e desafios, né? E você traça um plano de qual ação que você vai fazer ou um conjunto de ações para superar o obstáculo que você vai encontrar à sua frente, tá? Lembrando que, mesmo que nós tenhamos criado estratégia, feito o planejamento, sempre há aquele fator surpresa, alguma coisa que não saiu como esperado ou alguma coisa que apareceu que não estava prevista, tá? Até o próprio fato da questão da pandemia, né? As estratégias da empresa, de modo geral, da maior parte das empresas, ninguém estava prevendo esse tipo de situação, né? Não sei se havia alguma empresa que já poderia contar com uma situação dessa. Acredito que algumas empresas que lidam com situações emergenciais até têm planos similares a isso, né? Mas o que acontece? Com certeza foi um ponto inesperado que entrou ali e que acabou interferindo na estratégia de todas as empresas. Então você precisa fazer algumas escolhas, né? Na hora para você tomar ações e superar os obstáculos. E não só é importante as escolhas do que você tem que fazer, mas a estratégia também envolve o que você não tem que fazer, tá? É interessante você pensar dessa forma, você levantar essa questão. Isso força um pouco mais o raciocínio, tal. Isso é legal. Por quê? Porque nós sempre determinamos as nossas ações. Mas a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente principalmente está falando na questão de você manter o foco, que você tem que estar também atento a ações que você não deve fazer, tá? Então, saber escolher é tão importante quanto não escolher o errado, né? É isso que eu quero dizer. Então, eu coloquei na imagem do lado uma foto da Kodak, como a gente já citou em aulas passadas. A Kodak foi uma mega empresa importante, né, dominava todo o mercado mundial de filmes fotográficos, ela tinha as máquinas fotográficas e tudo mais. E ela adotou a estratégia de permanecer nessa tecnologia. Porque surgiram as máquinas com tecnologia digital, que é essa que a gente utiliza no celular. E há alguns anos atrás, você tinha máquinas digitais. Você ainda tem algumas, mas elas quase não são mais utilizadas, porque hoje a qualidade do celular ela é muito boa, então hoje o celular virou uma excelente máquina digital. E há várias qualidades e vantagens da foto digital, ela tem os seus prós também. O que acontece?
A Kodak, ela própria foi a empresa que foi a primeira a desenvolver a tecnologia da foto digital. E o que que ela fez? Ela fez o seguinte, ela pegou essa tecnologia e guardou na gaveta. Porque ela não queria abrir uma concorrência com ela própria. A Kodak não queria concorrer com a Kodak. A Kodak estava muito satisfeita em vender filmes. Ela falou, não, a gente desenvolveu uma tecnologia, mas a gente está lucrando bastante com esses filmes, então a gente não vai lançar o produto máquina digital. E o que que acontece? Passado um tempo, outras empresas desenvolveram a tecnologia da fotografia digital. E aí eles começaram a lançar as suas máquinas digitais, a Sony, e por aí vai. E o que que acontece? Quando a Kodak acordou, e acordou muito tarde, se tocou do seu erro estratégico muito grande, não tinha mais tempo para recuperação. Ela lançou máquinas digitais, mas o mercado, ela tinha uma parcela muito, muito, muito pequena do mercado, e o mercado já havia sido dominada por Samsung, Sony, Panasonic, entre outras marcas de tecnologia. Então, assim, foi uma decisão, né, estratégica muito infeliz que comprometeu toda a empresa. E essa questão de você ter em mente o que, que você não pode fazer, ela é importante para você não perder o foco, tá? E isso também vira uma confusão. Como a gente falou, a gente citou na aula passada, né, do mercadinho que vende de tudo. Isso é uma característica do mercadinho, não é que é errado, mas ele tem o público dele com essas características. Mas hoje, para um novo negócio se perder, para ele não se perder, ele tem que tomar muito cuidado, né? Então você abre um restaurante que faz determinado tipo de prato, aí os clientes falam, você não vende comida japonesa também? Aí o cara começa a fazer comida japonesa, aí daqui a pouco começa a fazer prato mexicano, aí que daqui a pouco virou bagunça. Daqui a pouco virou bagunça e ele acaba se perdendo. É uma loja que vende roupa masculina, então ele vende camisa social, né, blazer, tal, gravata. Daqui a pouco você não vende sapato, daqui a pouco põe sapato, daqui a pouco põe isso aqui, e daqui a pouco virou uma bagunça. Ah, você não vende para criança? Não, isso aqui é só para público adulto. Ah, você não vende para roupa feminina? Não, aqui não é roupa feminina, aqui é só roupa masculina. Roupa feminina é loja específica para roupa feminina. Então, é muito importante o gestor ter algumas coisas claras na mente para ele não se perder. Por quê? Porque o cliente ele vai te dar 1000 ideias e vai querer que você ofereça de tudo. Você tem que analisar o que você vai oferecer para o seu cliente e o que você não vai oferecer. Ah, esse aqui não é comigo, eu te indico determinado loja. A gente não faz esse tipo de produto, tá? Porque a tentação é muito grande. Então, às vezes, você gasta muito dinheiro para expandir a área de atuação da sua empresa, você perde o foco no seu produto principal. Tem que tomar cuidado, porque ele pode perder espaço pela concorrência, ele pode perder qualidade, então, tudo isso é muito importante. E tem outros pontos também que envolvem estratégia competitiva que merece destaque. Um deles é a análise SWOT, que a gente viu em aulas passadas, né? A análise SWOT, ela entra aqui, né? Que é você identificar os pontos fortes da sua empresa, assim como os pontos fracos, você identificar as oportunidades de negócio que está no ambiente externo à empresa, assim como as ameaças, né? O ambiente externo, o que tem no ambiente externo que ele é uma ameaça ao negócio, tem que ficar atento a isso. Então, essa análise SWOT, né? Só para a gente recordar rapidamente, ela é importante, ela serve para muitas coisas e ela deve ser levada em consideração. As organizações devem procurar fazer isso, isso mostra uma profissionalização da empresa. Tá? A análise da concorrência, né? Quando a gente fala de marketing, a gente não pode esquecer da concorrência. Marketing lida com a concorrência. É ficar com um olho no peixe, um olho no gato. O que o concorrente está fazendo?
O que que ele está fazendo? Qual que é a promoção? Qual que é o produto que ele lançou? Como é que tá as vendas dele? O que que ele tá o que que tem de diferencial? Então, sempre de olho na concorrência, tá? Analisar a concorrência faz parte da estratégia competitiva. Ela te ajuda a orientar e esclarecer algumas ideias para onde você quer chegar. E compreender, aqui eu escrevi errado. Compreender o ambiente. Eu tinha colocado compreensão do ambiente, depois eu mudei e coloquei compreender. Então tá errado aqui, é compreender o ambiente ou compreensão do ambiente, tá? Depois eu vou corrigir isso no slide. Aqui é muito importante porque o ambiente externo, como a gente viu teoria geral da administração na última abordagem, que é a abordagem contingencial, a gente tem o micro e o macroambiente. O microambiente são os concorrentes, fornecedores, clientes, tal. E o macroambiente é uma coisa, ela pega o geral. Então aqui entra aspectos econômicos do estado, da cidade, do país, mundial. Então, o macroambiente envolve questões culturais, legislativas, do meio ambiente, envolve tudo, políticas, econômicas, envolve muita coisa, tá? Então, você compreender o ambiente externo é muito importante. Como é que você compreende o ambiente externo? É lendo o site? Não, não é lendo o site de informação. A site da informação traz algumas notícias, mas ela não te ajuda a entender claramente a ter uma percepção melhor dos dias vindouros, né, do futuro. Para isso, você precisa sentar na cadeira e estudar algumas coisas que nem sempre estão diretamente relacionadas à administração. Você precisa ter ampliar o raciocínio, desenvolver a visão através de estudos de áreas diversas, né, ciências sociais, e precisa estudar alguns aspectos sobre cultura, né, preciso entender sobre várias questões, né. Por que que eu falo isso? Porque o fato só de você ler uma informação, ele está tratando com o presente ou passado. O futuro, ele pode te dar algumas coisas que você projeta o futuro, só que não é tão simples assim, né? Porque senão todos nós bastaríamos nos atualizar e seríamos pessoas capacitadas a estar gerenciando mega corporações, né? E não é bem assim. Por quê? Porque os grandes CEOs do mundo, eles têm um conhecimento muito amplo em muitas áreas distintas. Eles estão atentos a aspectos de tecnologia, desenvolvimento de inteligência artificial, comportamento das pessoas. Eles leem sobre história, eles sabem identificar aspectos relacionados à mudança de cultura, comportamento, guerra cultural, questões políticas. Eles estudam livros sobre políticas, eles entendem como que é o mecanismo, como que funcionam as coisas, tributos. Então, são pessoas que têm um apanhado de conhecimento mais amplo, né? Então, compreender o ambiente é uma coisa importante e isso é um dos pontos que diferencia, né? Grandes administradores no sentido de estar em posições e situações de grande responsabilidade, né? Daqueles outros que ficam ali só no arroz com feijão, não se interessa pelos estudos e tudo mais. Então, é importante ressaltar essa questão. Ainda a respeito da estratégia competitiva, né? A percepção de forças competitivas. Isso aqui a gente vai estar falando de um aspecto específico sobre estratégia competitiva. Vou citar
um ponto específico ali. A percepção de forças competitivas ajuda a organização a entender o seu setor e desenvolver uma posição mais lucrativa e menos vulnerável. A gente vai estar falando aqui, especificamente, das 5 forças de Potter, tá? Depois eu escrevo aí para vocês aí no chat. Deixa eu ver, deixa eu até pegar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se é com 2T ou é com T só. Um T só. Forças de Potter. Deixa eu aproveitar e já escrever aqui no bate-papo. 5 forças de Potter. É o cara que criou uma teoria aí e tal. É essas coisas que a gente faz nos doutorados, né? A gente tira umas ideias da cabeça, tem umas percepções, estuda e cria umas situações. Algumas têm sucesso. Então, o que acontece? A percepção de forças competitivas, aqui ele levantou 5 forças competitivas e ele falou que nós temos que estar atento a essas forças competitivas para a gente posicionar melhor a organização dentro do ambiente em que ela se encontra, buscando uma maior e melhor lucratividade, protegendo desse jeito protegendo e fortalecendo a empresa, e também deixando a empresa numa situação menos vulnerável, de menos risco, mais frágil em relação ao concorrente, tá? Então, as 5 forças competitivas que, em conjunto, definem a estrutura de um setor, influenciando na sua lucratividade. Então, esse segundo ponto desse slide tem que estar atento. Então, essas 5 forças em conjunto, elas vão influenciar muito, né? Elas vão definir a estrutura do tipo de mercado que você está atuando, e elas vão influenciar bastante na lucratividade da empresa. Então, você precisa analisar essas 5 forças, se a empresa já existe, para entender melhor a sua posição e te auxiliar nas estratégias futuras aonde você quer chegar, assim como ajuda você a analisar o mercado antes mesmo dele surgir, tá? Então, isso evita alguns problemas. E quais são essas 5 forças, né? Competitivas, né? As 5 forças de Porter. Bom, elas são essas que estão nesses quadrinhos coloridos, né? Que ele chama de poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos compradores, rivalidade entre os concorrentes, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos. Então, nós temos aqui as 5 forças. E vamos entender um pouco melhor elas. A gente precisa analisar elas, né, reforçando isso, para a gente melhorar a lucratividade da empresa, né, melhorando a estratégia e evitando aí falhas e pontos fracos. E o que significa poder de barganha dos fornecedores? Significa que o mercado que você está analisando, ele é mercado de quê? Ele é mercado de ovelha, é mercado de software, é mercado de venda de madeira, é mercado de restaurante, não interessa. Você precisa entender o mercado que você trabalha ou você pretende trabalhar. O poder de barganha dos fornecedores, quando há um poder forte, os preços são altos. E quando que os fornecedores têm um poder forte de barganha? Que os fornecedores, eles são fortes. Eles são fortes quando eles são poucos. Primeiro, quando eles são poucos, você não tem muitas opções. Se eles são poucos, eles determinam mais ou menos o preço. E a gente estudou em economia, por isso que é legal ter estudado economia, porque a gente vê aqui o reflexo dos conceitos de economia aqui. Se você tem poucos fornecedores,
você não tem muitas opções, você não tem muita concorrência. E quando a concorrência é pouca, o preço sobe. Então, se você tem poucos fornecedores, os preços são mais altos. Isso dá um poder para os fornecedores, né? Outra situação onde o fornecedor tem poder de barganha é quando os recursos são escassos e eles controlam esses recursos. Então, você está precisando de determinado tipo de recurso, mas só tem 3, 4 empresas no Brasil inteiro, por exemplo, que fornecem esses recursos. Você não tem muita opção. E aí, pela oferta e demanda, pouca concorrência significa um controle maior dos preços na mão das empresas. Então, o poder de barganha dos fornecedores permite eles ter uma lucratividade maior. Então, se você pretende analisar a estrutura de mercado de qual você escolher, você tem que identificar quais são os fornecedores desse mercado. Para você ver se é um tipo de mercado em que os fornecedores têm um poder grande ou não, ou mais ou menos. Então, mercado de automóveis, quem são os fornecedores, quais são as montadoras? Mercado de aço e ferro, quais são as metalúrgicas? Mercado de aço e ferro também envolve mineração. Se envolve mineração, nós temos quantos locais de mineração? Quais são os locais do Brasil que trabalham com bauxita, que fabricam alumínio? Quais são os mercados no Brasil que faz extração de ferro, ou de prata, ou de sei lá do que for? Então, a gente pode ir desde o começo da cadeia de produção até o final. Você pode ir até lá para frente. Então, recursos escassos. Existem alguns minérios que são muito raros. Alguns são mais raros. Então, você tem que ver onde que tem o cobalto, o cobre, a extração do flúor, do nióbio, do ferro. O ferro é mais comum. Então, quanto mais escasso o recurso também, maior é o poder de barganha dos fornecedores, tá? Então, é importante você procurar identificar e analisar isso, tá? Isso tem um impacto direto na lucratividade do seu negócio. Por quê? Porque se os fornecedores têm um poder de barganha muito alto, significa que você sempre vai comprar caro. Isso vai diminuir o seu lucro no final. Você está pagando caro porque você ou não tem opção, porque o recurso é escasso, o que for. O contrário também ocorre. Se há muitos fornecedores, é melhor. Isso vai de encontro aí a segunda força, que chama poder de barganha dos compradores, né? Quando que os compradores são fortes? O poder de barganha dos compradores, quando ele é alto, significa lucros menores. Por quê? Porque você tem um mundo de concorrente, você não consegue ter um controle sobre o preço tem vários fatores que vão influenciar, mas você, como tem muitos concorrentes, você tem que seguir mais ou menos a média dos concorrentes também. É claro que você vai fazer o seu cálculo interno, isso envolve custos diretos, indiretos, manutenção, custos de fabricação, envolve muitas coisas, tá? Pagamento de salário e tudo mais. Bom, quando você tem seguintes situações, quando você tem poucos compradores, significa que o comprador ele tem um poder maior de barganha, tá? Você tem uma empresa que vende determinado tipo de produto e você tem só 7 clientes. Eu não estou falando de uma loja de roupa, eu estou falando de um hospital. Você tem um hospital que é seu cliente. Então, o hospital precisa adquirir uma quantidade de macas e produtos hospitalares
você tem poucos clientes, mas quando o cliente compra, ele compra de milhões, ele compra muito, entendeu? Então, estou dando alguns exemplos, né? Então, às vezes, o comprador, como você tem só 7 clientes, ele tem um poder de negociar muito maior. Ele pesa sobre você. Ele fala assim, olha, eu quero comprar tantas coisas para o hospital, isso vai dar um volume de venda de tantos. Qual que é a sua proposta? Você faz a proposta, ele vai lá e fala, olha, eu andei analisando mais 2 empresas e eles me fizeram tal proposta. O que que ele está fazendo? Você não tem muitas opções, você não tem muitos clientes, então você vai ter que analisar com carinho a pechincha do seu comprador, porque você não tem muitos compradores. Então, isso serve para escolas, isso serve para vários tipos de produtos, mercado e tal. Também quando eles compram em grande quantidade, como eu citei, eles também têm um poder de barganha do comprador. Ele fala assim, ó, vou comprar um monte, eu quero desconto. Assim que funciona, né? E muitos substitutos fornecedores, né? Muitos fornecedores substitutos, provavelmente é isso. Eu devo ter escrito um pouco errado aí. Deve estar trocado, alguma coisa assim. Quando há muitos concorrentes, o cliente ele tem um poder de barganha maior, porque ele fala assim, vim nessa loja de roupa aqui, não me agradou muito, quer dizer, me agradou tal, mas não me convenceu 100%, eu vou dar mais uma volta. Aí você passa, nossa, tem tanta loja aqui em São João de roupa, então para não deixar ele sair da loja, eu falo, então, peraí, o que que... Aí é vendas, né? O que tá te pedindo? Você gostou dessa peça, leva, tal, mas o que tá te impedindo? Tá impedindo que eu tô achando... eu queria um preço melhor. Geralmente é preço, né? Então tá bom, então eu vou te dar um desconto aqui, nessa peça aqui que custa R$ 90, eu vou fazer por você por 73, você ganha 16, então tá bom, 73 eu levo, beleza, né? Então é claro que há uma combinação entre poder de comprador com fornecedor, então há várias combinações nesses aspectos. Terceira força é a rivalidade entre concorrentes. Aqui a gente está falando do maior determinante da competitividade, que é concorrente. Quanto mais concorrentes, mais competitivo é o mercado, né? Então, isso também tem um impacto grande na lucratividade do seu produto ou serviço. Você tem que estar atento a isso, tá? Cheguei na cidade. Quantos concorrentes eu tenho? Eu tenho um só, tenho 2, tenho 3, tenho 40, tenho 25, né? Então, quanto mais concorrentes, mais pressão vai fazer sobre o meu preço e essa pressão tende a diminuir o lucro. Então, eu preciso vender em quantidade. Se eu for abrir um negócio que tem muitos concorrentes, então eu preciso pensar em várias coisas. Um diferencial, preciso pensar em campanhas de marketing, preciso pensar em agregar valor ao produto, em fazer o cliente enxergar valor no produto que eu estou vendendo. Eu preciso pensar qual que é o volume de vendas que eu preciso ter para ter lucro e tudo mais. Então, várias coisas precisam ser estudadas, tá? Mas o que mais determina a competitividade, é claro, é o número de concorrentes. Então, essa rivalidade conta muito. Se você chega num local onde tem 2, 3 concorrentes, é claro que isso depende muito do tipo de produto que a gente está falando. Se eu estou falando, dependendo do tipo de produto ou serviço, para São João é o suficiente para a cidade inteira. 2 é o suficiente. Mas dependendo do produto, 10 não é suficiente. Então não dá para ter 10 lanchonetes em São João, porque isso 10 padarias lanchonetes, porque isso não vai ser suficiente para atender uma cidade de 90 para 100 mil habitantes, aí chutando. Não vai ser o suficiente, porque não estou falando só daquelas lanchonetes
A gente conhece, porque tem as lanchonetes de bairro, tem muitas delas que a gente não conhece, né? Então, se você tiver 10 lugares em São João que vende um misto quente aí, provavelmente é insuficiente. Então, dependendo do tipo de produto ou serviço, você tem que analisar a quantidade de concorrentes, tá? O quarto ponto é a ameaça de novos entrantes. Ameaça de novos entrantes significa o seguinte: a gente está falando do grau de dificuldade de novas empresas surgirem para concorrer com a gente. A ameaça ela é considerada alta quanto menor é o custo para você abrir uma empresa. E também quanto menor a regulamentação estatal, menor a burocracia. Tá? Então vamos pensar o seguinte: eu vou abrir uma papelaria. Quanto que eu preciso desembolsar para abrir uma papelaria em São João? Qual que é o grau de burocracia que exige para mim abrir esse tipo de negócio? Por quê? Porque o grau de burocracia, a regulamentação depende muito do tipo de produto. É alimentício? Ou aí já envolve saúde humana. Aí você tem que cumprir mais exigências. É um produto que envolve risco? É algum gás perigoso? É alguma solda? Mexe com fogo? Então, dependendo do tipo de produto ou serviço, existe maior ou uma menor regulamentação, mais exigências ou menos, tá? Então, isso determina muito se vai surgir novos concorrentes ou não, a regulamentação estatal. Uma outra coisa interessante para a gente analisar é o custo. Uma coisa é você abrir um pequeno comércio e outra coisa é você abrir uma cervejaria ou uma rede de televisão. Qual que é o custo envolvido para você iniciar esse novo negócio? Então, se você vai vender cachorro-quente num carrinho, você vai ter o custo do carrinho, do pão, algumas coisas. Então, você vai desembolsar um valor que é muito mais acessível a uma quantidade muito maior de pessoas, tá? Agora, se você vai abrir um banco, aí você põe seu sobrenome lá. Quantos milhões você precisa para abrir um banco? São muitos, né? Você tem que ter um mínimo. Quanto de dinheiro eu vou desembolsar para abrir uma cervejaria? Hoje você tem cervejarias artesanais que você consegue, né, devido nichos de mercado, diferenciação, você consegue fazer uma coisa mais personalizada e tudo mais. Mas se você fosse abrir uma cervejaria para concorrer com a Skol, você teria que desembolsar muito dinheiro para concorrer com a Ambev, Brahma, Skol, Antártica, Guaraná Antártica. Então não. E para você criar uma emissora de televisão, então você mede a ameaça de novos entrantes por esses dois requisitos. A exigência necessária, isso envolve legislação, né? O quanto que o Estado complica ou não para você entrar num novo negócio, e envolve o dinheiro que você desembolsa, né? Então, quanto mais baixo for o investimento, maior é a chance de você ter novos concorrentes, tá? Então, tem que ficar atento a isso. Eu não sei se vocês estão atentos, mas quando a gente ouve falar em lobby, o que é lobby? Lobby é quando você tem políticos que estão ali para fazer interesses de algumas organizações, né? Então, isso é o lobby. Grosso modo é isso. Então, o que acontece, né? Por que grandes empresas, empresas milionárias, empresas bilionárias, elas bancam, elas entram em campanhas políticas? Vocês já pararam para pensar? O motivo é esse. Porque elas vão ter ali senadores, deputados federais, presidentes da república, o que for, que vão fazer leis de interesse
dessas organizações. Então, e por que a especialidade do governo é dificultar a vida do cidadão? Justamente por causa desses lobbies. Então, você, através de pagar campanha política de determinadas pessoas, faz com que de alguma forma, você crie um vínculo. E aí, se você ganhar, depois o cara vai bater no sua porta e vai falar assim, olha, tem uma lei tramitando aí, só que ela não precisa, ela não pode ser aprovada, porque se ela for aprovada, vai aumentar a ameaça à minha empresa, à minha empreiteira, à minha empresa de tecnologia, à minha empresa de bebidas, de automóveis. Então, isso, infelizmente, é uma prática comum. É só vocês observarem o financiamento que ocorre durante as campanhas políticas, né? Desde pequenos locais, né, municipal, tal, mas principalmente quando a gente está lidando com uma coisa de porte maior, né? Então é nível federal. Então você analisa quem foram os financiadores das campanhas políticas. Vocês ficaram já atentos quem quem financiou a campanha da Hillary Clinton nos Estados Unidos? E quem financiou a do Donald Trump? E quem financiou agora a do Biden? E quem financiou a do Trump? Vocês vão ficar surpreendidos, tenho certeza. Então, big, mega, gigantes corporações bilionárias investem no candidato que vai mais criar dificuldades, burocracias, regulamentação estatal, né? E o candidato é menos, vamos dizer assim, regulamentador, ele provavelmente não conta com o financiamento das grandes empresas, ele conta com as pequenas empresas ou doações particulares. É interessante acompanhar isso, porque isso diz muito sobre questões políticas no mundo, Brasil, Estados Unidos, mundo afora. E por último, a gente tem, né, a ameaça de produtos substitutos, né? A mais importante das 5 forças é os produtos substitutos. Por que é a mais importante? Porque essa é a que é a mais fácil de fazer você perder espaço no mercado e perder venda. Produtos substitutos podem ter um preço atraente, ou seja, você está vendendo, você tem uma marca de refrigerante, você vende a R$ 2,50 a garrafa, e aí tem um suco que é vendido a R$ 2,30. São produtos muito próximos, assim, são produtos substitutos. Você pode deixar de tomar refrigerante no almoço para tomar suco ou vice-versa, né? Então você tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque pequenos detalhes faz a pessoa trocar o seu produto por outro. Pequenos detalhes. Os produtos substitutos, eles são assim, eles ameaçam mesmo os negócios, né? Ele é uma questão importante, porque você pode, eu vou colocar um piso, eu vou colocar piso de madeira, eu vou colocar porcelanato, eu vou colocar cerâmica. Então são produtos, entre aspas, substitutos. Eles são próximos. É claro que você tem um diferencial nítido de qualidade, de estética entre um piso de madeira e um porcelanato mais vagabundo. Tem porcelanato caro e muito bom, e tem piso, não sei de que material, então tem diversos tipos de piso. Eles não deixam de ser concorrentes entre si. É claro que, se você tem pouco dinheiro, você já descarta alguns pisos. Você vai trabalhar com pisos mais baratos e entre eles próprios a concorrência. E se você estiver disposto a gastar mais, aí você vai ter o piso de madeira ou um piso porcelanato tão caro quanto um piso de madeira de altíssima qualidade, muito bonito e tudo mais. Aí começa a entrar questões de gosto. Então, os produtos substitutos a gente tem que analisar porque a maior parte dos produtos eles têm substitutos. Tá? Eles têm substitutos, tem produtos que fazem
coisas muito similares, entrega coisas próximas. Então, tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque se tiver um produto que, por exemplo, churrasquinho, cachorro-quente e lanche. Então, você tem em frente à faculdade a barraquinha de cachorro-quente, de churrasquinho e a lanchonete na esquina. Pessoal, são produtos concorrentes, porque os três servem para matar a sua fome. Churrasquinho costuma ser mais caro. Então, você que vende churrasquinho, o lanche é uma ameaça a você, vendedor de churrasquinho, assim como o cachorro-quente. Ou a coxinha, o que for. Tá? E é claro que na decisão vai depender do dia. Você pode optar por pagar mais um dia, menos outro. A gente envolve questões de qualidades, gosto e tudo mais. Mas é importante ficar atento a isso, tá? Então, essas 5 forças, elas precisam ser analisadas conjuntamente, tá? E elas te ajudam bastante a entender a estrutura de mercado no qual você atua. Então, isso serve também. A gente pode utilizar isso, inclusive, para a nossa escola. Então, nós temos a escola do Instituto Federal, que é uma escola pública, né? E você pode fazer essa análise também com o Instituto Federal. De modo geral, as coisas públicas, elas não têm aquela gestão muito refinada no sentido de ficar analisando concorrência, porque não importa a concorrência se está perdendo aluno ou não, porque os servidores têm um salário fixo, está tudo muito bem obrigado para os administrativos, para os professores e tudo mais. Então, eles não costumam ter muito essa preocupação. Mas você pode fazer uma análise do tipo de serviço que a escola oferece na cidade de São João da Boa Vista e procurar identificar, né, questões relacionadas a esses aspectos. Aí você tem que parar e pensar um pouquinho, né? Quais são os concorrentes? Então, você tem a Unify, a Unifeob, no ensino superior, mas também temos o ensino médio, quais são os concorrentes? Nós temos também o ensino técnico, quais são os concorrentes no ensino técnico de São João, o Senac, o Braz, não sei o que lá, né? Então, é interessante fazer essas análises, tá? Para encerrar aqui no nosso último slide, marketing focado, e a gente encerra a nossa aula aí, e olha, a gente abrangeu o assunto de muita coisa, viu? A gente falou sobre muita coisa hoje. Nossa, conteúdo muito bacana, viu? Legal, né? Fico Nossa, feliz. gostoso de estudar essa parte. É gostoso. E no TPG eu vou dar essa disciplina a partir de março. Se quiser, ano que vem eu vou fazer TPG. Legal. Eu vou reformular o conteúdo o mesmo, eu vou acabar adicionando uma ou outra coisa e deixando os alunos aí mais apertados. Mas assim, é gostoso estudar esses temas. Quando eu for passar aula para eles o semestre que vem, eu quero reformular os slides, porque o que acontece? A gente teve conteúdo de um mês de marketing dado em uma noite, né? O legal, assim, eu como professor, fazendo parênteses aqui, eu acho alguns pontos interessantes. Por quê? Porque o fato de dar aula online, me obrigou a ser mais objetivo e sintetizar melhor o conteúdo. Então, a diferenciação que eu falei em 35 minutos, eu falaria em 2 aulas, né? 2 aulas, que seria 100 minutos. O que diferenciaria? Eu levaria um monte de exemplo, eu iria procurar mais material para aumentar a aula. Então, o fato de ser uma aula online e a gente ter um conteúdo reduzido de dias fez eu ser mais objetivo, eu sintetizar. Mas em termos de perda de conteúdo, não perderam absolutamente em nada. Tanto que eu até gostei desse modo de
porque eu que sou muito ansioso, eu gosto das coisas mais objetivas. Eu gostei bastante dessa experiência, né? Sobre o marketing focado, para a gente encerrar aqui, alguns aspectos, alguns pontos importantes, né? O marketing focado, ele, como o próprio nome diz, ele vai ficar atento ali ao seu cliente, ao seu produto e procurar entender o mercado. Então, entender o mercado que a empresa atua é um dos pontos. E a gente falou disso aonde? A gente falou que, voltando aos slides, estratégia competitiva, a gente falou, inclusive, nesse slide aqui da Kodak, a gente falou as vantagens competitivas estão relacionadas ao entendimento do seu mercado, a gente falou a diferenciação. Se a gente buscar os slides passados, a gente vai estar falando de risco, a gente vai estar falando de análise SWOT. Então, o marketing é uma disciplina assim, bem casadinha, bem fechadinha, assim, porque você viu isso na aula passada, você resgatou isso, você vai falar disso na aula que vem. Então, é bem legal essa interação entre os conteúdos da disciplina. Então, você precisa entender o mercado em que a empresa atua, né? Esse marketing focado, ele exige isso, tá? Deixa eu fazer uma anotação antes que eu esqueça aqui. Pronto. Compreender o cliente e entregar soluções perfeitas. Esse compreender o cliente, né? Além daquela análise, daquele estudo de marketing que você vai entrevistar, mandar questionário, perguntar, entender o cliente como indivíduo, como um grupo de pessoas, né? E procurar entregar para ele as soluções perfeitas, né? Bom, ele quer isso, então é isso que eu vou entregar. Ele está consumindo por prazer, em busca de uma sensação, porque não, é só para resolver um problema, então você tem que entender e entregar o produto e serviço mais adequado possível, que vá satisfazer todas as necessidades e desejos do cliente e, se possível, ir além, tá? Forças culturais e sociais são as mais importantes no ambiente de marketing, tá? Então, para quem atua nessa área, eles têm que estar muito atentos, eles têm que estudar disciplinas, como eu citei durante a aula, que vão além da administração, eles vão procurar áreas de conhecimento que vão ajudar eles a identificar e a compreender questões culturais, né? Como que se forma a cultura, o que é cultura, qual que é a cultura nossa, qual que é a cultura do meu cliente, qual que é o meio social, cultura regional, cultura... quais são as mudanças de comportamento, né? As forças sociais, o que andou mudando de comportamento de uma geração para outra, de uma região para outra, quais são... o que está sendo realizado nas universidades, quais pesquisas estão sendo feitas, o que se é ensinado nas escolas de bom e ruim, que infelizmente nem tudo que reluz é ouro, né? Então tem muitas coisas que eu acho que são negativas, né, socialmente, mas que elas acabam encontrando um espaço, inclusive dentro de lugares que não deveria, né? A escola é um deles, então meios de comunicação, televisão e tudo mais. Então, você entender todos esses aspectos te ajuda a compreender melhor o ambiente de marketing, porque o ambiente de marketing ele lida com o comportamento do consumidor e essas coisas têm muito a dizer. Tem muito a dizer, né? Então, interessante estar atento a isso. Um quarto aspecto importante para citar, agrupar pessoas com interesse em comum, né? O marketing focado, ele precisa criar fóruns, pontos de encontro, eventos, congressos que procurem fazer com que a marca, o produto, seja vivido ali entre aquelas pessoas que consomem determinado tipo de produto ou serviço. Ah, mas e se o meu produto for fermento? Se o seu produto for fermento, então você vai fazer um evento
de culinária na cidade, de bolo, não é fazer arroz e feijão, fazer bolo. Então, vai lá no São João da Boa Mesa, patrocina, faz um campeonato de bolo caseiro, entendeu? Você tem que ser criativo para achar um espaço e tentar agrupar essas pessoas. Recentemente, eu marquei ali na frente no slide, nós tivemos a Maratona Brasil 135, né? Que foi quinta-feira passada. O que foi isso? Foi um evento de corredores que saem de São João da Boa Vista, vão para Andradas, depois vai não sei para onde, depois cai em Ouro Fino, em Confidentes, termina em Borda da Mata. Isso é mais ou menos um pouco mais que metade do percurso. E você pode continuar correndo até Paraisópolis. Nossa, Hernani, Ah, desculpa te interromper, mas Borda da Mata eu já fui lá. A cidade é minúscula, tem duas ruas, uma que vai, outra que volta. é uma cidade pequenininha. É extremamente pequeno. Lógico que cresceu, porque já faz muito tempo que eu fui lá. Mas Sim. é bem, bem minúsculo. É tipo assim, não chega nem aos pés da Prata, sabe? É muito pequena a cidade, muito pequena mesmo. Quando eu fui, eu Então, até achei estranho, porque eu falei, gente, nunca vi uma cidade tão pequena dessa. não, tem bem mais, viu? Nem sabia que existia. Não, elas são desconhecidas mesmo, mas tem bem mais. Mas é interessante porque a cidade, embora seja pequena, ela consegue se situar dentro do evento, entendeu? Então a prefeitura patrocina eventos de motocross, patrocina eventos de corrida, entre outros eventos culturais, né? A cidade ela acabou desenvolvendo um pouco com, principalmente, indústria de confecção, malharia e pijamas. Mas o que que acontece? Você tem esse percurso e isso é legal, ou seja, você conseguiu reunir pessoas que têm um interesse em comum e vieram pessoas de vários lugares, né? Inclusive até de fora do Brasil, eu ouvi falar. Eu fui lá na largada, eu fui lá porque tinha uma pessoa conhecida que estava participando no apoio, então fui lá, tal, foi legal. Mas eu acho que eu era o único visitante, assim, porque era só equipes mesmo. E o que acontece? Você consegue reunir um grupo de pessoas que estão ali, têm interesse em comum, consomem o mesmo produto, o mesmo serviço, e isso é legal para as empresas como energéticos, sei lá, Gatorade, empresas que têm uma pegada de natureza. Empresas Mar... de frutas também, né? Porque o pessoal É, come muita fruta nesses eventos de corrida. sim, é barra de cereal. Assim, eu, Exatamente, é eu isso não mesmo. vi, eu não vi nada ali de muita perda de oportunidade com relação ao evento. Tanto que eu estava lá na praça, não tinha. Eu não vi, eu também falo que eu não fui até o final, mas eu não vi nenhuma pessoa vendendo água, por exemplo. É uma perda de oportunidade, porque você tinha centenas de atletas ali debaixo do sol quente e não tinha água. É claro que a água que eles consumiam eram as águas que eles traziam dentro dos carros, que era a equipe de apoio. Então, isso que eu ia falar, tem que ter equipe de apoio, tem que ter patrocínio, né? Porque senão também não dá. Exato, tem que ter patrocínio. Geralmente consegue pequenos patrocínios, às vezes, mas é interessante. Bom, para encerrar, sobre registro dos hábitos do consumidor, que são informações muito importantes para o marketing, né? Você hoje tem ferramentas, principalmente de tecnologia, no qual eles conseguem ter uma ideia do seu perfil de consumidor. Então, o Facebook faz isso, o Google faz isso, eles começam a ver qual que é o modo como você navega, o que que te interessa, o que que você busca. E essas empresas depois têm um conjunto de informações muito poderosas. E aí ela fornece essas informações para as empresas que vendem determinados produtos. Então você recebe quando você navega ou por e-mail que for, no Instagram onde for, você recebe coincidentemente anúncios de coisas que você tem interesse, né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer aí, tá dando 9 horas. Vou encerrar aqui o slide.
Gostaria de agradecer a todos vocês aí pela participação. Essa turma acho que foi muito legal. Obrigada a você. Eu achei que vocês foram muito presentes, assim, sabe? Das turmas que eu estou dando aula. É uma turma que teve bastante assíduo. Eu sei que uma vez ou outra a gente acontece de não poder participar, não tem problema. Eu vou disponibilizar exercícios restantes para vocês e vou comunicar a Kathleen, ela repassa para vocês, tá? Vou pôr exercícios bastante simples aí que vocês possam acompanhar. Eu vou reeditar o prazo de entrega do primeiro exercício, tá? Eu nunca precisei reeditar, então ainda não sei mexer. Eu sei colocar, mas eu não sei alterar, não é? Mas eu descubro isso sem problema. E vou depois passar uma atividade para vocês simples para complementar a nota. Nós vamos ter algumas atividades avaliativas, eu não sei se vai ser 4, 3, 4 ou 5, mas é tudo tranquilo e vou dar o prazo aí de uns dias para vocês entregarem, tá? Quem precisar entrar em contato comigo, pode entrar em contato. A partir da semana que vem, nós vamos ter o que é chamado, né? Os professores chamam de revisão do conteúdo, eu vou estar aqui à disposição e vou estar corrigindo atividades, tá? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, algum exercício, pode solicitar um help aí, não tem problema. Então, E Hernani, na terça-feira que vem, no dia 26, né? ah, Não vai ter aula síncrona, vai ser plantão de dúvida, por exemplo? eu vou ficar aqui, eu vou estar corrigindo os exercícios, eu vou estar online corrigindo exercício, mas Assim. pode vir, pode perguntar, pode tirar dúvida, eu vou estar atendendo aluno também para qualquer. Ok. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida em relação ao exercício, a gente ainda vai ter tempo, porque assim, Que bom. eu vou ter que fechar os exercícios no máximo de entrega, provavelmente para a quarta que vem, porque eu vou precisar do restante da semana para corrigir os exercícios de vocês todos. Você vai postar amanhã esses Eu exercícios? pretendo postar até amanhã. Eu preciso Você não porque. pode fazer, dá tempo sim. Não, então, aí eu vou pedir para vocês um exercício complementar, mas é tranquilo, tá, pessoal? Os exercícios são simples, eu agradeço vocês novamente e desejo vocês aí sucesso, que o semestre que vem eu não estarei com vocês, tá? É isso que eu ia falar, infelizmente, ó, que pena. Não, mas foi bom, a gente se conheceu aí, se precisar de algum help aí com alguma coisa, mesmo eu não estando diretamente com vocês podem mandar uma mensagem aí que não tem problema. A maior parte das disciplinas lá eu já lecionei empreendedorismo, vendas, então não fiquem tímidos não, tá? Vamos ter o prazer da Fernanda também voltar a dar aula pra gente. Não, Ela no vai dar médio, tudo vai dar certo. no segundo, no terceiro. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, tá bom? Então tá bom, Então, muito boa obrigada. noite para vocês e até mais, viu? Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, Fernanda. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite, sim.